No vídeo de hoje vou te mostrar que é possível ser feliz de verdade e que a felicidade está ao alcance de todos. O meu nome é Fernando e bora para as informações. O que é felicidade? Certa obra de referência define felicidade como estado de verdadeira alegria. Quando se usa a expressão verdadeira felicidade, significa que nem toda felicidade ou nem toda alegria é genuína. Ou seja, nem toda felicidade é verdadeira. É por isso que hoje nós vamos falar de dois tipos de felicidade. A felicidade ensinada pelo sistema e a felicidade ensinada por Deus por meio da sua palavra, a Bíblia. Então vamos falar da primeira, a felicidade ensinada pelo sistema. O sistema ensina que a felicidade está ligada à aquisição de bens materiais, à fama, ao sucesso, a uma carreira lucrativa, à satisfação de desejos imorais. É isso que o sistema tem ensinado e feito uma ampla propaganda desses ensinos. Tanto que isso é ensinado nas escolas, na religião, nas TVs e várias plataformas digitais. Isso é ensinado como caminho que leva à verdadeira felicidade. Só que os que se enveredam por esse caminho logo se dão conta de que tomaram o caminho mais rápido para a frustração, a decepção e a infelicidade. Se deram conta de que não tem nada a ver com a felicidade. Veja o que disse um certo autor desconhecido. Fama, sucesso, bens materiais, carreira lucrativa, diversão imoral, nada disso está ligado à felicidade. Pode ter uma ligação direta com a infelicidade, não com a felicidade. Outro autor desconhecido, ele diz: o dinheiro compra casa, mas não lar. A cama, mas não sono. A comida, mas não o apetite. A medicina, mas não a saúde. Os criados, mas não os amigos. A diversão, mas não a alegria. Os mestres, mas não a sabedoria. Então veja, a aquisição de bens materiais, elas têm o seu lugar na vida do ser humano, mas ela não é o caminho para a felicidade, ela não é a chave para a felicidade. E nós podemos ver que isso já foi relatado muito tempo antes do que nós estamos comentando aqui. Um antigo rei do passado, muito rico, extremamente sábio, ele deixou um relato escrito para nos dar instrução nesse sentido e que tiramos importantes lições deste relato. Nós estamos falando aqui do rei Salomão, do antigo Israel. Veja o que ele disse aqui no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, versículo 1 até o versículo 11. Ele começou dizendo: eu disse no meu coração, vou experimentar o prazer e ver o que eu ganho com isso. Mas vi que isso também era vaidade. Eu disse do riso, loucura, e do prazer, para que serve? Fiz uma investigação profunda. Eu me permiti deliciar-me com o vinho, mantendo minha sabedoria todo o tempo. Fui ao ponto de abraçar a tolice para descobrir o que seria melhor os filhos ou os humanos fazerem nos poucos dias de vida que têm debaixo dos céus. Empreendi grandes obras,
Construí casas, plantei vinhedos para mim, fiz para mim pomares, parques e plantei neles todo tipo de árvores frutíferas. Fiz para mim reservatórios de água para irrigar um bosque de árvores verdejantes. Adquiri servos e servas, também adquiri muitos rebanhos de gado, bovino e ovelhas. Acumulei para mim prata, ouro, tesouros. Reuni para mim cantores, bem como o grande prazer dos filhos dos homens. Uma mulher, sim, muitas mulheres. Vou pontuar aqui esse versículo, versículo 8. Quando Salomão ele cita aqui uma mulher e muitas mulheres, o relato bíblico confirma que ele tinha cerca de 1000 mulheres ao todo, 700 esposas e 300 concubinas. Talvez tivesse até mais. O versículo 9 continua dizendo: tornei-me grande e superei todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Não me neguei nada do que desejei, não privei o meu coração de nenhum tipo de prazer. Meu coração se alegrava por causa de todo o meu trabalho árduo. Essa era a minha recompensa por todo o meu trabalho árduo. Note que no versículo 10, Salomão ele disse que isso lhe trouxe uma certa alegria. Será que essa alegria era genuína? Veja no versículo 11, ele conclui dizendo: quando refleti em todas as obras que minhas próprias mãos tinham feito, em todo o trabalho árduo que eu tinha realizado com tanto esforço, vi que tudo era vão. Era correr atrás do vento, não havia nada de real valor. Então, o próprio Salomão, como nós observamos, chega à conclusão de que aquisição de bens materiais, fama, sucesso, riquezas, mulheres, nada disso trouxe verdadeira felicidade. Então, vamos falar agora do que a Bíblia mostra o que nos proporciona verdadeira felicidade. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, aqui destaca para nós as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 3, ele disse: felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Vamos pontuar aqui o seguinte, Jesus ele diz que aqueles que têm consciência de sua necessidade espiritual, esses se tornam pessoas felizes. Então se nota que a felicidade genuína, que resulta de verdadeira alegria, ela tem a ver com a espiritualidade. De modo que precisamos satisfazer essa espiritualidade para que nós possamos alcançar a verdadeira alegria. E nós podemos observar isso aqui nas palavras do próprio Jesus Cristo, aqui no capítulo 4 de Mateus, no versículo também o 4. Ele diz: o homem não deve viver somente de pão, mas de toda palavra que vem da boca do verdadeiro Deus. Então, como é que nós satisfazemos a nossa espiritualidade? Por meio da palavra de Deus. É a única forma de nós mostrarmos a nossa dependência do nosso Criador. É tirando tempo para aprender sobre o nosso Criador. É tirando tempo para pensar como o nosso Criador pensa. Isso é possível. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então nós podemos pensar e agir como nosso Criador.
Nós podemos demonstrar qualidades como amor, paciência, bondade, generosidade. Podemos demonstrar essas qualidades porque elas procedem de Deus. E essas qualidades, é elas que nos tornam, que nos faz realmente felizes de verdade. E por que nós podemos dizer que essas qualidades procedem de Deus? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, ele fala o seguinte, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 11, Paulo fala algo interessante aqui sobre Deus. Ele diz: de acordo com as gloriosas boas notícias do Deus feliz que foram confiadas a mim, ou a ele, né? O apóstolo Paulo citando aqui. Note que ele diz que Deus é feliz. Então Deus é feliz e quer que nós também sejamos felizes. Então a felicidade, de fato, ela está ao alcance de todos. Por quê? Porque Atos, no capítulo 10, veja o que diz aqui o relato. Atos, capítulo 10, palavras do médico Lucas. Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Lucas registrou, mas quem falou as palavras aqui foi o apóstolo Pedro. Ele diz: Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu entendo claramente que Deus não é parcial. Olha as palavras do apóstolo Pedro, registrada por Lucas. Deus não é parcial. Então, Deus ele quer que todos alcancem a verdadeira felicidade. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele deixou isso registrado na sua palavra, a Bíblia. Isso nos dá a garantia, a certeza de que a felicidade, de fato, a felicidade verdadeira, está ao alcance de todos.